Resumindo aí, algumas dicas aqui do que a gente pegou durante a semana no sábado. A mensagem que ficou é que nós não fomos chamados para fugir do que a gente não entende, né? Mas, contudo, porém, para buscarmos juntos a clareza de Deus. Porque a profecia não é um enigma, é um convite à unidade e à esperança. Tem um plano de redenção, tem um plano de salvação aí, né? Mensagem forte do sábado. No domingo, a mensagem que ficou do nosso estudo foi: quando a gente lê a Bíblia apenas com desconfiança, com ceticismo, querendo achar erros, né? Deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas quando abrimos o coração com humildade e fé, descobrimos verdades que curam, guiam e transformam quem somos. Forte isso aqui também, né? É o que acontece. A Bíblia é o único livro que transforma a vida, né? Então, segunda-feira a gente viu que mesmo sem entender tudo sobre Deus, porque ele é divino, ele é eterno, né? Ele é infinito, então a nossa mente é limitada. Então, mesmo que a gente não entenda tudo, nós podemos conhecer o essencial. A gente pode entender o que ele nos revela, o básico que já serve para a gente obedecê-lo e herdar a vida eterna, né? Ele nos ama, se revelou em Jesus Cristo e fala conosco através da Bíblia, que é a palavra dele. Quando abrimos o coração, percebemos que ele sempre quis ser conhecido e nos salvar. Bacana essa reflexão de segunda. Na terça-feira nós vimos, né, que vivemos no tempo em que Deus abriu o livro e multiplicou o entendimento. O livro de Daniel tinha sido selado, encerrou as palavras, como os vídeos que estão aqui no card, tá bom? Tá aí no card, na descrição, nos comentários, todo o nosso estudo de cada vídeo. Passa aí para recapitular de forma mais aprofundada, tá bom? E aí a gente viu que João, no Apocalipse, Deus pediu para abrir, tirar o selo, né? Abrir, porque a mensagem da profecia iria se multiplicar. Nós conhecemos a verdade e isso nos chama não para esconder, mas para viver e iluminar outros com o que recebemos. Então a luz é para iluminar, né? Tem que ser sal da terra para dar sabor, né? Para conservar a verdade, e luz para iluminar. Não dá para botar uma luz debaixo da cama, né? Então temos que sair, pregar o mundo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui também, ajudando a compartilhar essa mensagem do Evangelho. Na quarta-feira fica aqui a mensagem de que nós nunca veremos a verdade completa tratando a Bíblia com frases soltas, fora do contexto, de forma desengajada, né? Como se fosse um livro de motivação, de coaching, né? Pegando frases impactantes ali fora do contexto para adaptar no que a gente quer. Não é a Bíblia que se adapta às nossas demandas, às nossas necessidades, aos nossos anseios, aos nossos desejos. É a gente que tem que se adaptar à verdade que está na Bíblia, né? Só mergulhando no contexto, com paciência e profundidade, descobrimos o quadro inteiro que Deus usa para transformar a nossa vida. Então, bacana isso aqui. Na quinta, Deus não usou símbolos para nos afastar da verdade, mas para nos conduzir com segurança até ela. Então, a gente falou aí que tem muitos símbolos. E para que símbolos? Por que Deus não deixou tudo claro? A gente falou isso na lição de ontem, né? Tá aí no card e na descrição. Nos comentários também. Quando estudamos com fé, a Bíblia se abre e o céu fala direto com o nosso coração. Bacana isso aqui, né? Então fica aí a recapitulação até quinta. E agora, vou aproximar aqui a tela aqui para a gente ver o que é que nos aguarda hoje aqui na sexta-feira. Então, no estudo adicional, a escritora Ellen White aqui, o guia, mostra que é interessante a gente ler o livro dela, O Grande Conflito, que fala dessa batalha, traz revelações, detalhes, visões, sonhos sobre as profecias, né? E aqui o guia comenta o seguinte, ó, pastores e o povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel, inclusive com relação aos acontecimentos que ocorreriam naquela época deles ali, né? E disse, quem lê, entenda. Está lá em Mateus 24:15. Tá? Então tá aí claro que Jesus usou Daniel, explicou, né, que era para entender. E a afirmação de que Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido, isso também é uma fake news, isso aí também é uma narrativa diabólica. Isso aí é contradito pelo próprio título do livro, né, que a gente já falou, que Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, nos últimos dias, né? Então, aqui o guia coloca, ó, foram reveladas a João cenas emocionantes, João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, e de profundo interesse sobre a experiência da igreja. A igreja a gente viu que é o povo de Deus, a mulher, né? A noiva ataviada para o noivo. Então ele viu a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. O povo de Deus é aquele que é o remanescente, aquele que guardam os 10 mandamentos porque amam a Deus e a demonstração do amor é a obediência e tem o testemunho de Jesus, ou seja, aceitam, pregam a mensagem e aceitam a profecia, né? A Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o dom profético, é a profecia. Então aqui coloca que assuntos de suma importância lhe foram desvendados, abertos, clareados, né, interpretados.
especialmente para a última igreja. E aqui fala da igreja, o povo de Deus, a igreja de Laodiceia. A Bíblia fala de 7 igrejas, 7 tempos, 7 momentos, perfis que o povo de Deus iria passar. E essa última igreja, a 7ª igreja, é a igreja de Laodiceia, que é muito conhecida porque o pessoal vê aquele verso que não é um povo que não é nem quente nem frio, é um povo morno, que Deus está a ponto de vomitar da boca, né? Então, fica o alerta aí para esse tempo de incoerência, de hipocrisia, de falsos cristãos, de pseudo-líderes religiosos que ensinam, né, mentiras, erros, que negligenciam a verdade, enfim, é esse tempo que a gente está vivendo, né? Então, o livro de João, o Apocalipse, é de suma importância porque tem o propósito de que os que saíssem do erro para a verdade pudessem ser instruídos, né? Então, tá bem aí, mostrando o que vai acontecer no tempo do fim. Aqui nos comentários também final, eu tô com o guia aqui do professor, com o comentário da profetisa Ellen White, coloca aqui, ó, Jesus, né, sempre direcionava seus ouvintes às verdades do Antigo Testamento. Então, essa história de que o Velho Testamento foi abolido, quem nega o Velho Testamento está fadado ao fracasso espiritual. Porque Jesus disse que veio cumprir, não veio abolir nada. Inclusive, ele direcionava todos os ouvintes às verdades do Antigo Testamento. Ele usou os profetas, né? O valor que ele atribuía a esses registros sagrados é evidenciado na parábola do rico e Lázaro, onde ele afirmou: se não houve Moisés e os profetas, ou seja, o Velho Testamento, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém aqui de dentre os mortos. Mas se aparecer alguém aqui que é ressuscitado e falar, as pessoas não vão acreditar. Né? Então foi o que aconteceu com o povo que recebeu Jesus e não aceitou Jesus como Messias. Né? Aqui continua, ó, é a voz de Cristo que fala através dos profetas e patriarcas, desde os dias de Adão até o fim dos tempos. Então, desde o Éden, a Bíblia fala que no princípio era o verbo, Jesus era o verbo, era a palavra de Deus, por meio dele tudo foi criado. Depois o verbo se fez carne, então ele está desde sempre. A Bíblia fala também que o plano de salvação, Jesus já tinha se dado para a morte desde antes de existir o ser humano, antes da criação do planeta Terra, né? O plano de salvação já estava elaborado. Então esse fato de que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era Deus encarnado conforme a profecia, não foi percebido pelos judeus que rejeitaram Jesus. Nem também ele foi percebido por muitos cristãos de hoje. Uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento pode ser observada quando estudamos suas passagens com dedicação. Uma busca cuidadosa das profecias teria iluminado o entendimento dos judeus, saduceus, fariseus, né? Permitido que reconhecessem Jesus como o Messias prometido. No entanto, eles interpretaram as profecias de acordo com as suas próprias ideias distorcidas e ambições. E ainda hoje está assim. Muita gente pega a Bíblia, distorce, né? Por conta das suas conveniências, das suas tradições humanas, por conta do que aprendeu com o pai, com o líder religioso, e negligencia a verdade, né? Não quer encontrar a verdade, ele quer defender a crença que ele aprendeu, né? E aí você tem que tomar essa decisão. Pedir a Deus orientação e tomar a decisão, né, de seguir o que Jesus ensinou. A doutrina da Bíblia é uma só. Até o Papa, eu fiz um vídeo falando aqui do Papa falando heresia. O Papa dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira, errado. A Bíblia fala que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por ele. É o único caminho. E o Papa dizendo que todas as religiões levam a Deus. Veja esse vídeo aqui que absurdo. Eu faço um comentário sobre isso, para a gente ver como está o Papa, né? Não é à toa que a Igreja Romana Católica, o sistema papal, vai ser, né, quem vai desencadear tudo com uma besta e com o anticristo, tá? Então, destruindo as verdades, misturando mentira com verdade, enganando, se possível, até os escolhidos. Então, que a gente possa ficar atento, né? Então, vamos ver aqui o que eu separei para a gente ir caminhando, não demorar muito esse vídeo. Olha aqui o que acontece. Hoje, isso aqui é um comentário do professor Gilberto Brasiliano, eu pego da lição fácil, bem bacana. Hoje, a Bíblia é a principal base de consulta das profecias e até algumas universidades oferecem cursos sobre profecias. Mas os professores não leem a Bíblia como um livro sagrado, inspirado, mas como uma simples literatura histórica, um livro acadêmico qualquer, né, que não transforma vidas e os professores não escutam nela a voz de Deus. Há uma ilustração aqui, ó, para ensinar isso, o professor traz. Um ateu estava lendo uma Bíblia quando alguém lhe perguntou: o que você está fazendo com essa Bíblia aí? Você não é ateu, né? O homem respondeu: eu estou procurando erros, fique tranquilo, eu estou estudando aqui só para procurar erros. Então, olha o intuito, a motivação. A motivação faz toda a diferença. Teve gente que mesmo com essa motivação, quando Deus quer tocar a pessoa, o Espírito Santo é tão forte que a pessoa acaba sendo convertida, né? Augusto Cury tem um depoimento forte, né? O psiquiatra bem conhecido, Augusto Cury, ele disse que ele foi estudar a Bíblia assim também, com ideia acadêmica, científica, mas quando começou a estudar, foi tocado pelo Espírito, foi transformado por Deus. O depoimento, o testemunho dele é forte, né? Eu vi em Salvador, na Igreja Batista, ele fazendo uma pregação e deu esse depoimento. Então, nesta semana, aprendemos que Deus deseja ser conhecido e deseja se comunicar conosco, com todos, né? Ele quer salvar a todos. Para isso, ele usa a sua palavra.
e usa as profecias para nos deixar alertas e situados na linha do tempo com respeito ao cumprimento da profecia. Então ele está advertindo, está mostrando aí, né, os sinais estão aí para a gente se preparar, e no dia que a gente tiver que tomar a decisão, vai ter um dia que a gente vai ter que tomar a decisão de seguir a tradição humana, a marca da besta, ou seguir a Bíblia, a palavra de Deus e o sinal de Deus. Aceitar o sinal de Deus ou o sinal da besta. Então a gente vai estudar isso nas profecias. Que sinal é esse, Jardel? A gente vai estudar isso, as profecias dizem. O profeta Daniel recebeu a ordem de selar o livro, porque as profecias que ele registrou era para cumprimento no tempo do fim. A gente estudou isso aqui, né? Tem um vídeo aí que a gente estudou, falando de as palavras seladas, né? A ordem para selar as palavras, o livro. Esse tempo chegou, pois João, no Apocalipse, recebeu a ordem para abrir a profecia, pois o tempo havia chegado. Então Daniel, Deus falou para segura aí, o anjo falou, segura, guarda isso aí que não é para agora. A mensagem se multiplicou, a curiosidade, o estudo, né? Porque estava ali sem ser desvendada. E João recebeu a ordem, tá na hora de abrir, não fecha nada não, revela tudo aí, tá? Por isso que Apocalipse significa revelação de Jesus, né? Deus deseja iluminar os eventos da história nesse tempo do fim, para mim e para você, né? Para que seus filhos se tornem motivados a testemunhar e terminar a obra de pregar o evangelho, para que Jesus volte a essa terra. Porque a profecia é essa, quando a mensagem do advento for pregada a todo mundo, aí chegará o tempo do fim, o dia da volta de Jesus, né? Não tem dia nem hora, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, né? Só precisamos agora assumir a posição que os pioneiros como Guilherme Miller inauguraram lendo a Bíblia e revelando a todos a vontade divina por meio das profecias, né? Então, Guilherme começou a ver o que é que faltava, o remanescente, a guarda dos 10 mandamentos como preceito de amor e de obediência e característica do povo remanescente, do povo que estaria ali realmente seguindo, fiel, conservando a verdade bíblica, né? Aí o professor finaliza aqui, né? Deus abençoe a todos e que cada semana aprendamos a decifrar o que é simbólico do que é literal, pois isso fará diferença para todos que esperam Jesus voltar, né? Então, tem coisas que são simbólicas, que tem uma explicação que a própria Bíblia decifra. E tem coisa que é literal. Então a gente tem que ver o contexto para entender tudo isso aí, tá bom? Uma ilustração bacana também que eu peguei aqui, ó. O professor trouxe uma história. Olha isso aqui. Um pesquisador chamado Isaac gostava muito de viajar e pesquisar qual era o maior líder religioso dos lugares por onde passava. Um dia, chegou em um país e descobriu que ali e em alguns lugares do mundo se dizia que um certo homem chamado Buda, em sua época, foi chamado de Filho de Deus. O pesquisador, curioso, descobriu que Buda estava em um túmulo. Só que aí ele ficou meio triste, né? E seguiu sua viagem pelo mundo. E chegando em outra nação, descobriu que ali também, e em alguns lugares do mundo, se dizia que um certo homem chamado Maomé era não filho de Deus, mas seu principal representante na Terra. Né? Depois de um tempo, ele descobriu que Maomé, apesar de ter ajudado a muitos com suas profecias, estava guardado também em um túmulo. E ele ficou desiludido de novo, né? Triste. E um dia encontrou no fundo de um baú velho que estava em seu quarto uma Bíblia, que pertencia a seu avô. E aí começou a ler aquela Bíblia ali. E aí descobriu muitas profecias que falavam de Jesus e resolveu saber de tudo sobre Jesus. E aí ele descobriu que Jesus era o Filho de Deus e que havia morrido, mas não estava em túmulo nenhum, pois ele havia ressuscitado como estava em muitas profecias. Isso trouxe esperança em seu coração e ele se tornou cristão por causa de quê? Porque agora ele poderia esperar Jesus voltar, como dizia uma das profecias do Novo Testamento que ele havia lido. Ele aceitou Jesus como Salvador e hoje o serve alegremente. As profecias iluminaram sua vida, lhe mostraram Jesus e deu-lhe a esperança da vida eterna. Então a diferença é essa, de tradições humanas, de interpretações erradas, de personalidades que se diziam ser Jesus, Filho de Deus, e que ainda vai haver. Existe a profecia que fala que muitos milagres, prodígios, muita gente vai aparecer dizendo que é Jesus, que é o Filho de Deus, que Jesus voltou ali e não é pra gente acreditar. Né? Então tem muita profecia sobre isso. E Jesus foi o único, né, que realmente demonstrou através de milagres, através do seu exemplo, da sua vida, das suas profecias, que ele é o Filho de Deus, que ele vai voltar. Então a gente precisa entender essas características para não ser enganado no tempo do fim. Tá bom? Então é isso. Finalizando o nosso estudo aqui da semana. É através da profecia que a gente tem um vislumbre aí, um spoiler do desfecho da humanidade, né? Do destino de todos nós. Ou a gente vai estar herdando a vida eterna, se a gente for obediente. Tem muita narrativa dizendo que não existe meritocracia em nada, né? Que não precisa fazer nada. Então existe aí narrativas diabólicas para fazer o ser humano desacreditar e não se preparar para herdar a vida eterna, tá? E do outro lado, as pessoas que vão, na verdade, ser condenados por conta da desobediência, da negligência, do ceticismo, né? De se deixar influenciar
por essas narrativas e ideologias que destroem a verdade, que afastam de Deus, tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta. Essa é a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempo aqui que a gente está dedicando de estudo aqui, de ajudar a desvendar os mistérios das profecias, usando o guia de estudo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Então se inscreve, clica aí, não custa nada, dá um clique aí no se inscrever, clica no sininho. Além de você receber os avisos dos vídeos que eu vou trazer aqui, você vai ajudar essa mensagem a chegar em mais gente. Quando você curte, comenta e se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo foi importante, é relevante e vai mandar esse conteúdo para outras pessoas que estão buscando por estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Então, ajuda aí, dá essa moral, tá bom? Então, um ótimo sábado para você. Hoje aí, na sexta-feira, dia da preparação. E eu termino com essa mensagem aqui, ó, de Salmos 17:5. Né? Que aí, uma oração a Deus, né? Que essa seja a minha oração e a sua oração quando a gente for estudar a Bíblia, as profecias. Dirige, ó Deus, os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Bom, então é isso. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.